No coração da Era Dourada da América, uma história de riqueza, poder e tragédia se entrelaça com o destino de um objeto lendário, o diamante Hope. Ao longo dos séculos, este deslumbrante diamante azul de 45 quilates foi cobiçado por reis, aristocratas e criminosos, todos cativados por sua beleza singular e história misteriosa. Reza a lenda que quem o possui é amaldiçoado, uma série de infortúnios e mortes aparentemente condenando-o. Mas Evelyn Walsh Millen, uma mulher nascida na pobreza e catapultada ao ápice da elite americana, não temia mitos. Filha de um imigrante irlandês que encontrou ouro nas montanhas do Colorado, Evelyn viveu uma vida de excessos, adornada com luxos inimagináveis para a maioria. Aos 23 anos, herdou uma fortuna e um nome que ressoava nos corredores do poder. Com isso, a chegada do diamante Hope às suas mãos parecia o ápice inevitável de sua história. Contudo, o que começou como um símbolo de seu sucesso e status logo se tornaria a pedra angular de uma vida marcada por tragédias pessoais que transcendiam as fronteiras da fortuna e do fracasso. Esta é a história de uma mulher dividida entre o brilho deslumbrante da riqueza e a escuridão de uma maldição que parecia persegui-la. Através do diamante Hope, Evelyn buscaria respostas não apenas sobre a fortuna que herdou, mas também sobre o preço daquilo que o dinheiro não pode comprar: amor, família e talvez felicidade. E Thomas Walsh chegou à América aos 19 anos, com o coração cheio de sonhos e as mãos vazias, como tantos outros imigrantes que cruzavam o oceano em busca de uma vida melhor. De origem humilde, ele vinha de uma família irlandesa que havia sobrevivido às dificuldades da vida rural, mas que pouco podia lhe oferecer além de um legado de trabalho árduo e esperança. Durante sua juventude no condado de Kerry, sua vida foi marcada pela luta constante para sobreviver, aprender e crescer em um mundo que lhe oferecia poucas oportunidades. No entanto, dentro dele, pulsava uma ambição que jamais se apagou, nem mesmo quando a pobreza parecia um destino inevitável. Sua jornada para os Estados Unidos foi motivada pela promessa de uma terra de riquezas, mas também pelo eco de histórias sobre homens que, como ele, chegaram sem nada e partiram com fortunas construídas com suor e perseverança. No seu caso, a jornada não foi apenas física, mas também um passo em direção a uma vida que, embora incerta, oferecia muitas possibilidades. No início de 1870, Thomas se estabeleceu na cidade mineradora de Leadville, no Colorado, uma das mais promissoras durante a corrida do ouro. A cidade, com seu ar gélido e montanhas imponentes, era um foco de aventureiros, mineradores e especuladores, todos em busca daquele golpe de sorte que mudaria suas vidas. As primeiras semanas em Leadville foram desafiadoras. A vida nas montanhas não era fácil. As estradas empoeiradas e os invernos rigorosos deixavam claro que não havia lugar para os fracos de coração. Apesar das dificuldades, Walsh não desistiu. Começou a trabalhar nas minas locais, onde o ouro parecia esquivo e as promessas de riqueza desapareciam tão rápido quanto o vapor nas manhãs frias. Os dias eram longos, as noites frias e as recompensas escassas. A maioria dos mineiros desistiu, incapaz de suportar a dureza da vida. Mas Walsh, por alguma razão que não conseguia explicar completamente, não desistiu. Ele tinha uma fé inabalável de que o ouro, ou algo ainda maior, estava à espera de ser descoberto, bastando que perseverasse. Nos anos seguintes, Walsh mergulhou no mundo da mineração não apenas como trabalhador, mas também como observador. Aprendeu com os erros e fracassos dos outros e percebeu que muitos daqueles que se apressavam em procurar ouro nos lugares mais óbvios não viam o que ele via: as minas abandonadas, os vestígios de tentativas frustradas. Enquanto outros corriam atrás de pedras brilhantes e fáceis de encontrar, Walsh dedicou seu tempo a estudar o terreno, investigar as camadas subterrâneas e compreender os segredos da terra. Essa paciência, cultivada por anos de fracassos, permitiu-lhe enxergar o que outros não conseguiam identificar: uma veia de ouro em terras que muitos consideravam estéreis. Foi somente em 1896 que Walsh encontrou o que procurava. Enquanto outros abandonavam a área da bacia de Imigene, convencidos de que o ouro ali era apenas uma miragem, Walsh comprou as concessões que haviam sido deixadas para trás. Os primeiros dias foram solitários e difíceis, mas sua perseverança logo foi recompensada. Não foi uma descoberta instantânea. Como tudo na vida de Walsh, foi o resultado de anos de trabalho silencioso e observação meticulosa. O ouro que ele encontrou era diferente do que a maioria dos mineiros esperava.
um minério cinza e ferruginoso que parecia sem valor à primeira vista. No entanto, Walsh, munido da experiência e do conhecimento que havia adquirido ao longo dos anos, viu naquela rocha algo mais do que apenas um pedaço de minério. O que outros haviam descartado como sem valor era para ele o início de sua fortuna. A veia de ouro estava incrustada em uma rocha de telureto de ouro, um composto que muitos não reconheciam devido à sua aparência opaca e falta de brilho. O mineral era um segredo bem guardado nas profundezas da montanha, escondido à vista de todos. O que Walsh havia encontrado não era apenas ouro, mas uma oportunidade. Durante meses ele trabalhou em segredo, extraindo amostras e enviando-as para laboratórios distantes para análise. O processo foi longo e lento, mas quando os resultados chegaram, a verdade era inegável. Walsh havia encontrado uma das maiores concentrações de ouro da história do Colorado. Em 1900, a notícia de sua descoberta começou a se espalhar por todo o estado. Outros mineradores e empresários começaram a demonstrar interesse em suas concessões, mas Walsh não revelou seu segredo. Ele sabia que, embora o ouro fosse valioso, o verdadeiro tesouro residia em como o havia encontrado. Com paciência, trabalho árduo e observação meticulosa. Era um homem que aprendera ao longo dos anos que a riqueza nem sempre vem de imediato. No seu caso, o ouro não veio na primeira escavação, nem na segunda tentativa, mas após anos de persistência no lugar certo. Walsh não era um homem que dependia da sorte. Ele aprendera a construir sua própria fortuna. A história de seu sucesso se espalhou rapidamente. Em poucos anos, Walsh se tornou um dos homens mais ricos da América. Ele vendeu sua mina para um consórcio britânico por 5,2 milhões de dólares americanos, uma quantia astronômica para a época. No entanto, a riqueza que acumulou não só lhe permitiu viver o resto da vida sem preocupações financeiras, como também lhe ensinou uma lição importante. Paciência e perseverança são as chaves para o sucesso. Sua vida, forjada nas minas do Colorado, tornou-se um testemunho do que pode ser alcançado quando a esperança nunca se perde, mesmo quando tudo parece indicar que a fortuna está fora de alcance. Com sua recém-adquirida riqueza, Walsh e sua família se mudaram para Washington, D.C., onde compraram uma mansão que simbolizava seu sucesso. A mansão, construída para se adequar ao seu novo estilo de vida, se tornaria o centro de uma nova história, na qual sua filha Evelyn desempenharia um papel crucial. No entanto, antes que a fortuna pudesse ser desfrutada, Thomas Walsh aprendeu que, embora o ouro possa trazer riqueza, nem sempre garante paz. A vida de Evelyn, moldada por sua herança, seria repleta de desafios e tragédias que colocariam em questão o verdadeiro valor de coisas que ouro e diamantes não podiam comprar. Assim, o ouro que Walsh encontrou com tanto esforço não só mudou a sua vida, como também a da sua filha. A história de Thomas Walsh, o seu trabalho árduo e a sua perseverança torna-se o prelúdio de uma tragédia que se desenrolaria muito depois da sua morte, marcada pela vida de uma mulher que, apesar de possuir as riquezas mais cobiçadas do mundo, não conseguiu escapar às sombras da fortuna que a assombraram até ao fim. A mansão na Avenida Massachusetts não era apenas a realização do sonho de Thomas Walsh, mas também um testemunho de um homem que ascendeu da pobreza de um imigrante irlandês para se tornar um dos homens mais ricos e poderosos da América. O edifício, cuja construção começou a tomar forma no coração de Washington em 1901, era muito mais do que uma residência. Era um monumento ao seu sucesso, um símbolo tangível de sua tenacidade e visão. E ao mesmo tempo marcou o início de uma mudança monumental na vida de sua filha, Evelyn. Washington, D.C., já era um centro de poder naquela época. Suas ruas abrigavam não apenas os políticos mais influentes do país, mas também uma elite social cujas vidas giravam em torno da política, da diplomacia e da riqueza herdada. A mansão encomendada por Thomas Walsh não era apenas uma casa, mas uma declaração de sua entrada nesse círculo de elite. Para tanto, ele contratou um dos arquitetos mais renomados da época, Henry Anderson, que já havia projetado outras residências luxuosas na cidade. A tarefa era clara: construir uma casa que não apenas refletisse a fortuna de Walsh, mas também causasse um impacto duradouro em todo o mundo político e social. O projeto da mansão era arrojado e extravagante, uma mistura de estilos arquitetônicos transbordando opulência. O exterior,
Embora inspirado no Renascimento, era adornado com curvas Art Nouveau e detalhes em ferro forjado que tornavam impossível categorizar o edifício em um único estilo. A fachada representava uma promessa de riqueza, uma riqueza não apenas material, mas também simbólica. Ao entrar, os visitantes ficavam deslumbrados não só pela grandiosidade da construção, mas também pela meticulosa atenção aos detalhes. Um salão de baile com tetos dourados, um teatro privativo, um salão francês inspirado no Palácio de Versalhes e, claro, uma coleção de móveis e decorações inigualável. A mansão foi projetada para que os hóspedes pudessem sentir a grandiosidade da família Walsh em cada canto. Mas para Evelyn, a única filha de Thomas, a casa era mais do que uma mera ostentação da riqueza acumulada por seu pai. Era também um reflexo da vida que lhe fora imposta. Embora seu pai a visse como o ápice de seu sucesso, Evelyn, ainda jovem, sentia que algo lhe faltava. Ela crescera nas pequenas cidades mineradoras do Colorado, onde as casas eram modestas e as pessoas viviam com o mínimo necessário. Agora, ao entrar em sua nova residência, a amplitude e o luxo dos corredores pareciam vazios, como se sua vida de riqueza não lhe oferecesse a realização que almejava. Com o passar do tempo, Evelyn adaptou-se à sua nova vida na mansão, mas não sem certo desdém. Embora tivesse desfrutado de alguns luxos na juventude, nunca vivera num lugar tão imponente, muito menos fizera parte de uma sociedade que a observava com a expectativa de que se comportasse de acordo com as normas da alta sociedade. Aos 17 anos, já tinha de lidar com as exigências sociais inerentes à posição da sua família. Reuniões formais, bailes, jantares com políticos e figuras da elite. Tudo isso exigia uma postura e uma presença que Evelyn ainda não estava preparada para assumir. Para ela, a mansão representava tanto uma prisão de opulência quanto um refúgio de uma vida mais simples e autêntica. A expectativa de que Evelyn se tornasse uma figura-chave na nova elite política da alta sociedade era imediata. Seu pai, Thomas Walsh, já estava profundamente envolvido na política de Washington e estava determinado a garantir que sua filha fosse vista como uma jovem respeitável, de boa família, comportando-se de acordo com os padrões da elite. Nos primeiros meses após se mudar, sua vida consistiu principalmente em frequentar eventos na mansão, receber visitas de pessoas influentes e aprender, por meio da observação, como se comportar nesse novo mundo. Evelyn passava longas horas com seus criados, que a ensinavam a se mover e se vestir de acordo com as rígidas normas sociais. A mansão oferecia todo o conforto imaginável, mas o pesado fardo das expectativas familiares também estava presente. Embora cercada de luxo, Evelyn sentia que a vida que a aguardava carecia da autenticidade que conhecera na infância. Em seus momentos de solidão, contemplava os opulentos aposentos da mansão e se perguntava se havia perdido algo importante em sua busca pela riqueza. Seus pais haviam feito sacrifícios e trabalhado incansavelmente para chegar lá. Mas para Evelyn, a mansão era mais uma gaiola dourada do que um símbolo de liberdade. Apesar da crescente desconfiança em relação ao sistema social em que se encontrava, Evelyn começou a sentir uma pressão silenciosa para se manter dentro dos limites da imagem pública projetada por sua família. Enquanto seu pai oferecia banquetes e jantares com senadores, ministros e embaixadores, ela se via no centro das atenções sociais. Cada movimento, cada palavra parecia ser observado e julgado pelos olhos críticos da elite de Washington. Embora, por vezes, Evelyn apreciasse o poder que essa nova vida lhe proporcionava, ela também sentia que estava perdendo uma parte de si mesma, uma parte da jovem que fora antes de chegar àquela mansão. Contudo, o que ela não poderia saber naquele momento era que a mansão na Avenida Massachusetts, com todo o seu luxo e prestígio, seria apenas o começo de uma vida marcada por contradições e sacrifícios. Ao longo dos anos, a riqueza que tanto desejara e a sociedade que tanto almejava entrariam em conflito com a sua própria essência. A mansão não seria apenas o cenário de grandes jantares políticos e reuniões de alto nível, mas também o lugar onde tragédias familiares se revelariam lentamente, uma a uma, como peças de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixavam. Na mansão, Evelyn se veria presa entre dois mundos, o da riqueza herdada e o da liberdade que tanto almejava, dividida entre as expectativas do pai e seus próprios desejos. A luta para encontrar seu lugar naquela vida de luxo e poder seria o primeiro passo rumo às tragédias que, como o diamante que seu pai lhe dera, a assombrariam por toda a vida.
A vida de Evelyn era cercada de luxo, festas e sorrisos corteses. No entanto, por trás das paredes da mansão, por trás das cortinas de veludo e das colunas de mármore, uma tragédia se anunciava. Uma tragédia que mudaria para sempre o rumo de sua existência. Aos 19 anos, Evelyn tinha tudo o que muitos desejavam: beleza, juventude, riqueza e uma vida que parecia corresponder aos seus sonhos mais preciosos. Mas às vezes, até mesmo as vidas mais perfeitas são interrompidas pelo destino, que age com a velocidade e a crueldade de um carro desgovernado. Era um verão quente em 1905 e a família Walsh passava a temporada em Newport, Rhode Island, em uma das mansões que agora faziam parte de seu império. Era um lugar onde as famílias mais ricas da América passavam férias, e o ar salgado do oceano e a tranquilidade das casas de campo da classe alta se misturavam ao som das ondas quebrando nas rochas. Para Evelyn e seu irmão Vincent, era uma oportunidade de desfrutar de um descanso, de deixar para trás a pressão constante das expectativas sociais em Washington e relaxar no ambiente pacífico do resort. O acidente aconteceu num piscar de olhos, antes que alguém pudesse impedi-lo. Evelyn e Vincent estavam num daqueles passeios despreocupados tão típicos da juventude. A família havia adquirido recentemente 2 carros, uma novidade na época, e embora ainda fossem um luxo para muitos, já faziam parte do seu dia a dia. No entanto, um carro não era mais seguro do que uma charrete, e certamente não para 2 jovens inexperientes a conduzir por ruas repletas de carros e elétricos. Vincent, com apenas 18 anos, estava ao volante. Embora o jovem sempre tivesse sido ousado e cheio de energia, ainda lhe faltava a habilidade e a prudência necessárias para controlar um veículo em alta velocidade pelas ruas de Newport. Aparentemente, no caos da velocidade e da emoção, Vincent não percebeu um carro se aproximando pela esquina. A colisão foi brutal e o impacto o arremessou contra o asfalto. Evelyn, que era passageira, não teve tempo nem chance de evitar o acidente. Ela foi lançada para o lado oposto, caindo no chão com um baque surdo que a deixou atordoada. Os gritos daqueles que estavam por perto foram os primeiros sons que Evelyn ouviu ao recuperar a consciência. O corpo de Vincent jazia sem vida ao seu lado, o rosto coberto de sangue, os olhos vazios. A princípio, Evelyn não entendeu o que estava acontecendo. A confusão a dominou completamente. A dor na perna a fez gritar, mas o que mais a atormentava era o silêncio sepulcral que se seguiu aos seus gritos, um silêncio que parecia refletir o vazio que acabara de invadir sua vida. A vida de seu irmão, seu único companheiro na juventude, fora ceifada num instante. Vincent morreu antes de chegar ao hospital. Os médicos confirmaram que o impacto foi fatal. A notícia se espalhou rapidamente entre familiares e amigos próximos, mas para Evelyn foi como se o mundo tivesse parado. Seu irmão, com quem ela compartilhara risos, segredos e sonhos, havia partido. A sensação de perda foi tão profunda que deixou um vazio imenso dentro dela, um vazio que ela não sabia como preencher. O que foi ainda mais devastador para Evelyn foi a dor física. A queda fraturou sua perna tão gravemente que os médicos decidiram imobilizá-la imediatamente. Embora seus ferimentos não fossem tão sérios quanto os do irmão, a imobilização prolongada da perna e a necessidade de tratamentos dolorosos faziam os dias parecerem intermináveis. Foi então, em meio ao desespero e sofrimento, que os médicos prescreveram morfina para aliviar a dor. A morfina, amplamente utilizada como analgésico na época, ofereceu-lhe um alívio temporário, um alívio momentâneo de uma angústia que nem palavras nem consolo conseguiam aplacar. O que Evelyn não sabia na época era que essa primeira tragédia marcaria o início de uma longa luta contra o vício. A morfina, inicialmente prescrita para aliviar a dor física da fratura, logo se tornou sua única fuga do sofrimento emocional e mental que a atormentava. Nos meses seguintes, enquanto sua perna se recuperava lentamente, Evelyn tornou-se cada vez mais dependente da morfina, cada vez mais incapaz de escapar da dor e da tristeza que sentia. O luto pela perda do irmão, o peso da culpa por ter sobrevivido ao acidente e a sensação de estar presa em uma vida que não podia mais controlar, a levaram a um mergulho cada vez mais profundo no vício. Os dias se tornaram cinzentos para Evelyn. A mansão que outrora fora um símbolo de seu sucesso agora parecia vazia, mesmo com a presença constante de criados e visitantes. Os jantares e encontros que antes lhe davam prazer se transformaram em momentos de pesado silêncio, onde Evelyn não conseguia mais esconder sua dor. Ninguém, nem mesmo seu pai, parecia compreender a magnitude do que se passava dentro dela. Thomas Walsh,
Vendo a filha consumida pela tristeza, tentou intervir, mas sua incapacidade de compreender a extensão do sofrimento emocional de Evelyn só piorou a situação. O vício de Evelyn em morfina passou despercebido por muitos. No início, ela só usava a droga quando a dor física era intensa. Mas logo, começou a procurá-la mesmo quando não sentia dor na perna. A morfina lhe oferecia alívio da angústia, uma fuga momentânea da tristeza que a envolvia. O que começou como um conforto médico se transformou em uma necessidade constante. Enquanto isso, a vida de sua família continuava, mas Evelyn se sentia cada vez mais distante dela. Este episódio trágico, o acidente que tirou a vida de seu irmão e a dolorosa recuperação que a deixou presa em um ciclo de dependência, marcou o início de um período sombrio na vida de Evelyn. Uma jovem que aos 19 anos tinha o mundo a seus pés, agora enfrentava as sombras da tristeza e da dependência. A promessa de riqueza e sucesso que acompanhava sua família desde que seu pai encontrou ouro no Colorado parecia cada vez mais irrelevante. Evelyn havia conquistado tudo, mas perdera o mais precioso: a capacidade de encontrar paz em meio ao caos. A tragédia da morte de Vincent e a luta interna de Evelyn contra a morfina foram os primeiros capítulos de uma vida marcada por perdas, vícios e as sombras de um destino do qual ela não podia mais escapar. A jovem que outrora brilhara na alta sociedade de Washington agora enfrentava uma batalha interna, uma que a arrastaria muito além do que qualquer um poderia ter previsto. Aos 22 anos, Evelyn estava presa em uma vida que parecia ter tudo, mas as sombras da tragédia nunca se dissipavam. A morte de seu irmão Vincent, seu vício em morfina e a perda de uma parte fundamental de si mesma a levaram a um ponto sem volta. A mansão na Avenida Massachusetts, outrora um símbolo de riqueza, agora era apenas um refúgio de solidão e desespero. Evelyn se viu em busca de algo que a fizesse sentir-se viva novamente, algo que pudesse dissipar a névoa que a envolvia. Então, Ned Mlan apareceu. Ned Mlan era filho de uma das famílias mais poderosas e tradicionais de Washington. Os Mlan controlavam o Washington Post e exerciam considerável influência na política e nos negócios. Enquanto a família Walsh construiu sua fortuna com trabalho árduo e paciência, os Mlan eram uma dinastia de poder há gerações. Ned, no entanto, não compartilhava o caráter forte de seu pai, John Mlan. Embora fosse um homem de bons modos, sua vida era regida por excessos. Ele não tinha interesse na fama que acompanhava sua família e na riqueza que herdara, mas sim nas coisas que o dinheiro podia comprar: álcool, festas e uma vida despreocupada, desprovida de qualquer senso de responsabilidade. Foi num dos jantares em sua mansão que Evelyn conheceu Ned e a conexão entre eles foi imediata. Apesar de suas origens diferentes, compartilhavam uma preocupação comum: o vazio em suas vidas. Evelyn, buscando preencher o vazio deixado pela morte do irmão e sua crescente dependência de morfina, encontrou consolo em Ned. Ele, por sua vez, viu nela uma mulher que, como ele, estava presa em seu próprio mundo de sofrimento e excessos. Os dois se complementavam numa dança perigosa, alimentada pela paixão e pelo desespero. A princípio, o romance foi como um sopro de ar fresco para Evelyn. Com Ned, ela se sentia compreendida como nunca antes. Ele não a julgava por suas lutas internas ou seu vício, e nele ela encontrava uma espécie de reflexo de seu próprio vazio. As noites passavam com jantares, taças de vinho e risadas, enquanto o mundo exterior parecia desaparecer. Ambos se entregaram a um turbilhão de luxo e prazer, mas sem qualquer direção real. A vida era um banquete sem fim, mas que não o satisfazia de verdade. O casamento de Evelyn e Ned, como tudo em suas vidas, foi impulsivo e movido pelo calor do momento. Não houve grandes planos nem formalidades, apenas o desejo de escapar da solidão e das lembranças dolorosas que ambos compartilhavam. A união foi mantida em segredo a princípio, uma fuga para duas almas perdidas que não queriam ser observadas, não queriam o peso das expectativas da sociedade sobre seus ombros. Casaram-se em Denver, longe dos olhares do público, em uma cerimônia íntima e descomplicada. Contudo, com o passar dos dias, a realidade do relacionamento deles começou a vir à tona. O casamento não resolveu os problemas que ambos carregavam, pelo contrário, os intensificou. Embora desfrutassem de uma vida de luxo, livres de preocupações financeiras, a falta de um propósito em comum começava a cobrar seu preço. Evelyn, presa em seu próprio sofrimento, se viu mais uma vez cercada pelo vazio. Dinheiro, a casa, as festas, nada disso conseguia preencher o vazio que sentia por dentro.
Ned, por sua vez, afundava cada vez mais em seus excessos. O álcool o controlava, e sua vida de festas intermináveis se tornava mais destrutiva a cada dia que passava. O relacionamento deles, longe de ser um refúgio, mergulhou na autodestruição. Eles se alimentavam dos vícios um do outro, sem perceber que a cada dia os afastava mais de qualquer possibilidade de encontrar paz. Ned não tinha controle sobre seus próprios demônios, e o mesmo acontecia com Evelyn, com seu vício em morfina. O luxo de suas vidas não conseguia mascarar o fato de que estavam profundamente perdidos. E o que começou como uma busca por consolo mútuo acabou se tornando uma necessidade destrutiva de companhia. Uma companhia que os mantinha presos em seu próprio sofrimento. Com o passar do tempo, a falta de propósito em suas vidas tornou-se mais evidente. A mansão, com seus salões esplêndidos e grande beleza, transformou-se em uma prisão de opulência. Evelyn, que outrora acreditara que sua vida de riqueza e poder lhe traria felicidade, percebeu que nada daquilo significava nada. Ned, por sua vez, não era mais o homem charmoso e audacioso com quem ela se casara, mas um homem destruído, preso em uma vida de excessos que o controlava. Ambos estavam à deriva numa vida sem rumo, vivendo para as aparências enquanto o relacionamento deles se deteriorava lentamente. Apesar do casamento, o abismo entre eles se aprofundava. Evelyn e Ned se tornaram sombras do que poderiam ter sido, mas, em seu desespero, não viam outra saída senão continuar sua espiral descendente. A vida que haviam sonhado não se materializou e as promessas de felicidade eterna se dissipavam a cada taça de vinho e a cada dose de morfina. O relacionamento entre Evelyn e Ned Mlan nada mais era do que um reflexo de suas próprias inseguranças e conflitos internos. A busca por consolo um no outro não passava de uma armadilha, e a vida luxuosa que compartilhavam não conseguia mascarar a amarga realidade. Nenhum dos dois estava preparado para encarar o que realmente importava. Contudo, a história do casamento seria apenas mais um capítulo na longa lista de decisões equivocadas que continuariam a marcar a vida de Evelyn, uma vida já irremediavelmente presa entre a opulência e a escuridão de seus próprios demônios. No outono de 1910, enquanto as folhas caíam num espetáculo de dourado e vermelho sobre os jardins de Walsh Manor, Evelyn se viu presa numa vida que, apesar da ostentação de riqueza, permanecia marcada pela infelicidade. Seu casamento com Ned Mlan desmoronava a um ritmo inexorável, alimentado pelo álcool e pelo vazio de uma existência sem propósito. A cada passo que dava, Evelyn sentia algo essencial escapar-lhe. Um vazio que nem o luxo nem o dinheiro conseguiam preencher. A lembrança do irmão Vincent, a tragédia de sua morte, o vício em morfina que a atormentava a cada dia que passava, tudo isso pesava muito em seu coração. Foi em meio a esse caos que, como se fosse uma miragem em sua realidade desolada, o diamante Hope apareceu. O encontro com o diamante não foi por acaso. Evelyn, que viajara a Paris em busca de uma nova joia para adicionar à sua já impressionante coleção, encontrou-se no elegante ateliê de Pierre Cartier, o joalheiro mais renomado da época. Sua oficina, envolta em uma aura de luxo e mistério, era um lugar onde as joias não apenas eram compradas, mas se tornavam lendárias. Cartier, com seu inconfundível ar de sofisticação, era mais do que um simples joalheiro. Ele era um criador de mitos. Cartier, ciente do fascínio de Evelyn por pedras preciosas, mostrou-lhe uma gema que, nas palavras do próprio joalheiro, era única no mundo. Era o diamante Hope, uma pedra de 45,52 quilates de um azul profundo e cativante. No entanto, o que Cartier não lhe contou de imediato foi a história que envolvia a gema. Era uma história repleta de tragédias, maldições e mortes que haviam assolado cada um de seus proprietários anteriores. O joalheiro, em seu tom calmo e calculado, relatou como a pedra fora roubada de um ídolo hindu na Índia séculos atrás e como, desde então, passara de mão em mão, sempre deixando um rastro de morte e destruição. As histórias daqueles que possuíram o diamante eram macabras. Luís XVI e Maria Antonieta, que morreram na guilhotina, um mercador que foi devorado por cães selvagens, um sultão que perdeu o trono e a sanidade, todos aqueles que tocaram a pedra pareciam ter caído sob a influência de uma terrível maldição. Evelyn, acatando os avisos de Cartier, não demonstrou medo, mas sim um fascínio crescente. A tragédia, a história do diamante, o mistério que o envolvia, tudo parecia atraí-la de uma forma que ela não compreendia. Era como se o diamante falasse sua própria linguagem de sofrimento e glória, algo que ressoava profundamente em sua alma despedaçada.
Na escuridão de sua vida, o diamante representava uma espécie de poder, um controle que ela não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Apesar dos avisos da Cartier, que chegou a sugerir que o diamante poderia ser amaldiçoado, Evelyn não resistiu à tentação. O preço exorbitante de $180 mil não a impediu. Aos seus olhos, o diamante era uma manifestação de quem ela era, uma mulher dividida entre a opulência e a desgraça. A pedra representava tanto o que ela havia conquistado quanto o que havia perdido, e talvez o que ela ainda ansiava encontrar. Uma forma de transcender o sofrimento através da posse de algo tão sublime. A compra foi imediata. Sem hesitar, Evelyn fechou o negócio, ignorando os avisos e o perigo que outros poderiam enxergar na pedra. O diamante Hope, com seu tom azul profundo e história trágica, tornou-se parte inseparável de sua vida. De certa forma, a joia começou a refletir quem Evelyn era naquele momento. Uma mulher que havia conquistado tudo o que muitos almejam, mas que se via presa em uma espiral de perda e vazio que nem mesmo o maior luxo conseguia preencher. Evelyn carregava o diamante para todo lado. Usava-o ao pescoço como um talismã, um amuleto para protegê-la das sombras da própria vida. Em cada jantar, em cada evento social, o diamante brilhava com tanta intensidade que atraía a atenção de todos. As pessoas comentavam a beleza da pedra, mas não sabiam que o que realmente brilhava era a tragédia refletida em sua superfície. A presença do diamante em sua vida não apenas aumentou seu poder e status, mas também a isolou ainda mais. Os amigos que antes a cercavam, atraídos por sua riqueza e beleza, começaram a notar uma frieza em Evelyn, um distanciamento que parecia ir além da mera tristeza. Embora o diamante lhe conferisse uma aparência de grandeza, Evelyn se sentia mais vazia do que nunca. Ela havia adquirido a coisa mais preciosa do mundo, mas perdera o que realmente importava: conexão humana, amor, família e paz interior. O diamante não lhe trazia alegria. Pelo contrário, constantemente a lembrava do que havia perdido e do que jamais poderia recuperar. Embora o usasse como escudo para se proteger da própria dor, o diamante era, no fim, apenas mais um reflexo da escuridão que havia tomado conta de sua vida. As festas, os jantares elegantes, os momentos em que admirava a joia, tudo não passava de uma fachada que não conseguia esconder a devastação que a consumia. A compra do diamante Hope, longe de ser um mero ato de luxo, tornou-se um ponto de virada na vida de Evelyn. O que parecia um símbolo de poder e sucesso transformou-se em um lembrete constante da fragilidade da fortuna humana. Assim como os antigos donos da joia, Evelyn se viu presa em uma teia de infortúnios pessoais que, embora ela não pudesse prever, já se tecia silenciosamente ao seu redor. O diamante Hope, com sua história de maldição e tragédia, começou a se fundir com a identidade de Evelyn. Como a pedra, ela parecia destinada a ser marcada pela desgraça independentemente da beleza que possuía. Enquanto o diamante brilhava com sua luz imortal, Evelyn definhava lentamente, incapaz de encontrar consolo na riqueza e no poder que havia acumulado. Era 1932 e toda a nação estava mergulhada no caos da Grande Depressão. A prosperidade dos anos anteriores havia desaparecido e milhões de americanos estavam à beira do desespero. Nas cidades, a fome e a pobreza se espalhavam como uma praga, afetando famílias que até então viviam confortavelmente. A desigualdade social, silenciada durante os anos de prosperidade econômica, agora se revelava com uma intensidade devastadora. Nesse contexto, Evelyn Walsh Milan, uma mulher que outrora fora um símbolo de riqueza e opulência, buscava uma forma de ajudar, de redimir sua alma atormentada, de fazer algo que desse sentido à sua vida, para além dos luxos vazios que a cercavam. Foi em meio a esse cenário desolador que Evelyn, ainda atormentada por sua própria dor, decidiu agir. Impulsionada por uma combinação de compaixão, culpa e a necessidade de encontrar um sentido para sua vida, Evelyn organizou atos de generosidade que rapidamente ganharam as manchetes. A grandiosa mansão de sua família, outrora um símbolo de poder e exclusividade, agora abria suas portas para os mais necessitados. Em um esforço para fazer a diferença, Evelyn doou alimentos, roupas e recursos aos veteranos que formavam o Exército da Bonificação. Um grupo de homens que, tendo lutado na Primeira Guerra Mundial, agora exigiam o pagamento antecipado das pensões prometidas pelo governo. Milhares de homens viajaram para Washington na esperança de que o governo os ouvisse, apenas para serem ignorados e rejeitados.
Evelyn via nesses veteranos o desespero de uma nação que havia esquecido aqueles que a serviram, e o ato de alimentar esses homens, tão esquecidos pela sociedade, dava a ela um senso de propósito. Todas as manhãs ela enviava caminhões com suprimentos e refeições quentes, alimentando os homens que haviam se estabelecido em acampamentos ao longo do rio Anacostia, sem teto, desempregados e sem esperança. Suas visitas diárias aos acampamentos eram recebidas com gratidão. E embora os veteranos soubessem pouco sobre a família Mlan ou suas próprias lutas internas, sua generosidade era um farol de luz na escuridão. O gesto de Evelyn rapidamente se tornou uma ferramenta de propaganda. Os jornais, em sua maioria controlados pela família Mlan, divulgaram a imagem de Evelyn como uma heroína. Uma mulher que, apesar de tudo o que havia perdido, não se esqueceu de seu dever para com os mais necessitados. Fotos de Evelyn distribuindo alimentos para veteranos foram publicadas nos principais jornais do país. E seu nome tornou-se sinônimo de generosidade em um momento em que tudo parecia estar desmoronando. Aos olhos do público, Evelyn tornou-se o rosto da bondade em tempos de crise, uma mulher tentando redimir sua alma durante o período mais sombrio da história moderna. No entanto, a realidade por trás de seus atos de generosidade era muito mais complexa e, de muitas maneiras, irônica. Embora Evelyn acreditasse que seus esforços ajudariam a aliviar o sofrimento dos veteranos, sua generosidade era apenas um paliativo para um sistema falho. Os problemas dos veteranos não se resolviam com uma refeição, muito menos com uma foto no jornal. O exército da bonificação, apesar das doações e da atenção da imprensa, continuava sendo uma massa de homens que não recebiam o que lhes havia sido prometido. Seu sofrimento não podia ser amenizado por um único ato de caridade, especialmente quando o governo Hoover continuava a ignorar suas reivindicações. Evelyn, como muitos outros, não compreendia as verdadeiras causas da pobreza e do desespero que assolavam a nação. Seus esforços para ajudar os veteranos, por mais bem-intencionados que fossem, foram inúteis diante dos problemas sistêmicos que causavam o sofrimento de milhões. Os veteranos precisavam de mais do que comida e roupas, precisavam de justiça e de uma solução a longo prazo. A farsa por trás de sua generosidade ficou evidente quando os homens do Exército da Bonificação foram finalmente expulsos pela polícia do governo e seus acampamentos foram destruídos a tiros e com gás lacrimogênio. A ajuda de Evelyn não passou de um paliativo temporário, jamais com a intenção de curar as feridas mais profundas da nação. O que Evelyn não via, ou talvez não quisesse ver, era que sua generosidade não era o ato de redenção que ela esperava. Ajudar os veteranos a fazia-se sentir melhor consigo mesma, mas não resolvia os problemas estruturais que haviam levado aqueles homens às ruas. Alimentar os veteranos não era suficiente para mudar as realidades econômicas e sociais que os haviam colocado naquela situação. Além disso, Evelyn estava presa em sua própria farsa. Enquanto o país afundava cada vez mais na pobreza e na desordem, Evelyn continuava a lutar contra seu próprio vazio existencial, acreditando que sua generosidade poderia apagar o sofrimento que a marcara ao longo dos anos. Além disso, esse ato de generosidade apenas ampliou o abismo entre Evelyn e seu marido, Ned. Enquanto Evelyn se dedicava a organizar eventos beneficentes, Ned afundava cada vez mais no alcoolismo e na indiferença aos problemas do mundo exterior. Embora Evelyn acreditasse que seus atos de bondade poderiam redimi-la, logo percebeu que não havia nada que pudesse salvar em seu casamento. A ruptura entre eles se aprofundou ainda mais e, enquanto ela tentava preencher o vazio ajudando os outros, Ned se isolava ainda mais em seu próprio sofrimento. A ajuda prestada aos veteranos, que fora uma tentativa de escapar ao caos de sua vida pessoal, tornou-se um reflexo do distanciamento de Evelyn em relação à verdadeira natureza da crise que assolava seu país. A generosidade, em vez de aliviar seus próprios demônios, apenas evidenciava a farsa de uma vida construída sobre aparências. Presa entre o desejo de ser vista como uma mulher virtuosa e a dor de sua própria existência, Evelyn descobriu que nem o luxo nem a caridade conseguiam curar o que estava quebrado por dentro. A generosidade de Evelyn não passava de uma fachada, uma forma de esconder seu próprio sofrimento. A farsa de sua caridade, orgulhosamente exibida ao mundo, não conseguia ocultar o vazio e o desespero que a consumiam. Enquanto a imprensa elogiava seus esforços, ela continuava a lutar nas sombras, sem perceber que, no fim, o que realmente precisava não era da aprovação pública ou da satisfação de ter ajudado alguns.
O que ela realmente precisava era confrontar os fantasmas do passado e encontrar uma maneira de se reconciliar com a vida que havia perdido. Mas, em sua busca por redenção, Evelyn só se viu ainda mais perdida em seu próprio labirinto de dor e arrependimento. A tragédia atingiu Evelyn Walsh Millan com força devastadora, uma tragédia que não só alterou o rumo de sua vida, como também expôs as fragilidades de sua existência luxuosa e aparentemente perfeita. Vincent, seu único filho, seu companheiro de toda a vida, morreu em um acidente de carro em 1919. Com apenas 9 anos, sua vida foi interrompida de forma repentina e brutal. Uma criança transbordando energia, alegria e curiosidade, cujo riso era a melodia que até aquele momento ecoava pelos cômodos vazios da mansão. E agora, seu riso havia desaparecido para sempre, deixando um vazio insuportável que Evelyn não sabia como preencher. A dor da perda do filho foi profunda. E, embora a família Millan tentasse manter as aparências, o sofrimento de Evelyn era evidente. Ao longo da vida, Evelyn testemunhou tantas tragédias pessoais que parecia que a sombra da maldição do diamante Hope finalmente a alcançara. A imprensa, sempre ávida por sensacionalismo e boatos, rapidamente ligou a morte de Vincent ao diamante que Evelyn adquirira anos antes, transformando sua tragédia em um espetáculo público alimentado por especulações e curiosidade mórbida. O diamante Hope, com seu histórico de morte e destruição, foi rapidamente apontado como a causa da tragédia que se abateu sobre Evelyn e sua família. A imprensa sensacionalista não teve piedade e as palavras maldição e condenação começaram a se espalhar como fogo em palha pelas colunas dos jornais. Os rumores sobre a maldição do diamante se tornaram uma onda que varreu tudo em seu caminho, das páginas dos tabloides às conversas privadas nos círculos da alta sociedade. Evelyn, que sempre considerara o diamante um símbolo de poder e status, agora se via no centro de uma controvérsia que estava saindo completamente do controle. Para muitos, a morte trágica de Vincent não foi um acidente. Foi a consequência direta da suposta maldição associada ao diamante Hope. Vozes críticas não tardaram a levantar acusações, sugerindo que a desgraça que se abateu sobre a família Walsh Millan foi resultado da arrogância de Evelyn ao ignorar os avisos sobre a maldição do diamante. Os comentários variaram de meros rumores a acusações diretas de que Evelyn, ao usar o diamante, desafiou forças além de sua compreensão e que essa decisão levou diretamente à morte de seu filho. Evelyn, no entanto, recusou-se a ser influenciada pela imprensa. Mesmo com a pressão aumentando ao seu redor, ela se recusou a aceitar a ideia de que o diamante tivesse causado a morte de Vincent. Em sua mente, a morte do filho não fora resultado de uma maldição. Foi uma tragédia brutal e incompreensível, um acidente que lhe arrancou o filho da vida sem aviso prévio. Ela descartou a ideia de uma maldição como absurda, uma superstição que não poderia afetar sua realidade. O diamante lhe pertencera por tanto tempo e ela não permitiria que a tragédia que sofrera fosse distorcida por rumores infundados. Apesar das acusações, Evelyn continuou a usar o diamante Hope, como se fosse um talismã que a ligasse ao filho perdido, a vida que outrora conhecera e que jamais poderia recuperar. O diamante, outrora símbolo de riqueza e poder, tornou-se um fardo pesado do qual Evelyn não sabia como se livrar. Sua necessidade de continuar usando a pedra, de adornar o pescoço em meio à dor, era um ato que intrigava muitos, mas para Evelyn era a única maneira de lidar com o que sentia ter perdido. O diamante Hope não era mais apenas uma joia. Era uma extensão de sua identidade, algo que de certa forma a conectava ao passado, aos momentos felizes que compartilhou com seu filho antes da tragédia. Evelyn não via o diamante como uma maldição. Via-o como parte de sua vida, uma peça de quebra-cabeça da qual não conseguia se separar. Embora os críticos a chamassem de a mulher que desafiou o destino, Evelyn não conseguia entender como sua ligação com a pedra era um fator relevante na dor que sentia. Para ela, o diamante já fazia parte de sua vida, tão intrínseco ao seu ser quanto o ar que respirava. Entretanto, a pressão pública só aumentava. Aqueles que antes admiravam sua fortuna e opulência agora a olhavam com um olhar crítico. Alguns chegaram a sugerir que sua recusa em se desfazer do diamante era um ato de arrogância, como se Evelyn estivesse desafiando a própria vida. A imprensa, sempre ávida por alimentar controvérsias, rapidamente a rotulou como uma mulher obcecada por sua riqueza e status.
uma mulher que permitira que a superstição e a vaidade governassem sua vida. Os rumores, acusações e críticas se tornaram uma maré implacável que arrastou Evelyn para um lugar de desconforto e solidão. Mas Evelyn, embora profundamente afetada pela morte de Vincent, não conseguia ceder às pressões externas. O diamante para ela representava mais do que um simples objeto material. Era uma ligação com a memória do filho, uma forma de mantê-lo por perto em meio ao vazio deixado por sua partida. Através da pedra, ela sentia que podia, de alguma forma, manter uma conexão com ele, ainda que apenas simbólica. A tragédia da morte de Vincent e a subsequente condenação pública de Evelyn por sua insistência em usar o diamante Hope refletiram a profunda contradição na vida da jovem herdeira. Enquanto a sociedade a via como uma mulher que desafiava o destino, Evelyn se via apenas como uma mãe destroçada, lutando para manter o filho por perto, mesmo que isso significasse usar um diamante amaldiçoado. O fardo da maldição do diamante era o peso da culpa e da dor que jamais poderiam ser aliviados, e, no entanto, era também a única maneira de seguir em frente, a única maneira de manter viva a memória do que havia perdido. Com o aumento da pressão pública e a multiplicação das vozes dissidentes, Evelyn se deparou com uma dolorosa verdade. Embora tentasse ignorá-las, as sombras do passado continuavam a assombrá-la. E o diamante Hope, longe de lhe oferecer consolo, tornou-se uma lembrança constante de uma vida que jamais poderia ser reconstruída, de uma criança perdida e de uma tragédia da qual ela nunca conseguiria escapar. A aura da família Mlan sempre foi inabalável. Com uma fortuna construída sobre os alicerces do poder midiático, o marido de Evelyn, Ned Mlan, desfrutava de uma posição de influência que poucos conseguiam igualar. Sua família controlava o Washington Post, um dos jornais mais poderosos do país, o que lhes garantia não apenas riqueza, mas também acesso aos mais altos escalões da política e dos negócios. Para muitos, o nome Mlan era sinônimo de respeito, poder e, acima de tudo, sucesso. Contudo, como tantas histórias da alta sociedade, essa aparência de solidez era apenas uma camada superficial que escondia as rachaduras de uma vida privada à beira do colapso. Em 1920, o governo dos Estados Unidos estava envolvido em um dos maiores escândalos políticos de sua história: o caso Teapot Dome. Este caso envolvia a concessão ilegal de contratos para a exploração de reservas de petróleo em terras federais e contaminou altos funcionários do governo com acusações de corrupção, incluindo Albert Fall, secretário do Interior do presidente Harding. Nesse clima de caos e escândalo, Ned Mlan foi arrastado para o meio da situação, não por seu envolvimento direto, mas por sua ligação com os homens que orquestraram o crime. Embora não houvesse provas de seu envolvimento pessoal, a imprensa começou a especular sobre sua relação com Fall e outros envolvidos, e suspeitas de corrupção pairavam sobre ele como uma sombra inescapável. A queda de Ned começou com uma declaração pública durante uma sessão do Senado, na qual ele foi acusado de perjúrio. A alegação de Ned de que havia emprestado uma quantia significativa de dinheiro a Albert Fall para explicar a origem de fundos mal administrados revelou-se falsa. A investigação revelou que a verdadeira fonte do dinheiro era um magnata do petróleo que havia obtido contratos de exploração nas terras federais envolvidas no escândalo. A mentira de Ned foi exposta e a verdade veio à tona com uma força que ninguém na família Mlan havia previsto. À medida que as evidências de sua mentira se acumulavam, a reputação de Ned começou a ruir. Seu nome, antes sinônimo de integridade no poder midiático, agora era sinônimo de desonestidade e corrupção. Os mesmos políticos que antes frequentavam sua mansão para jantares e camaradagem agora o evitavam. Empresários que antes o consideravam um aliado estratégico agora o viam como uma ameaça à sua própria estabilidade. O escândalo estava saindo do controle e a queda de Ned Mlan era inevitável. Evelyn, que já havia testemunhado tantas tragédias em sua vida, agora assistia horrorizada ao desmoronamento do marido diante de seus olhos. Embora já estivesse acostumada com a presença do desespero em sua vida, a queda pública de Ned foi um golpe que a atingiu com a força de um trem. Ao longo dos anos, ela vivera cercada pela glória e pelo poder da família Mlan. Mas agora era forçada a confrontar a realidade de que tudo o que haviam construído estava prestes a ruir. O escândalo não afetou apenas a reputação de Ned, mas também a dela, a de seu filho, e todo o império que sua família havia erguido. Evelyn estava dividida entre a dor de ver o marido afundar na humilhação pública e o medo do que viria a seguir.
Embora seu casamento com Ned já estivesse por um fio, ela jamais imaginou que o fim seria tão destrutivo. Com o passar das semanas e a publicação de artigos cada vez mais sensacionalistas sobre a decadência de Ned nos jornais, Evelyn afundava cada vez mais na angústia, enquanto ele buscava refúgio no álcool. Incapaz de encarar as consequências de seus atos, ela permanecia, como sempre, a figura pública que ainda precisava representar a imagem da família. O escândalo foi apenas o começo do fim para os Millans. Embora Ned tenha sido chamado a depor e enfrentado acusações de perjúrio, a família já não exercia a influência de outrora. Os antigos aliados políticos dos Millans distanciaram-se deles, e a sua presença em Washington começou a diminuir gradualmente. As perdas financeiras começaram a acumular-se, e os bens da família foram sendo liquidados aos poucos para fazer face a dívidas que até então eram impensáveis. O Washington Post, sob o controle da família, também sofreu o impacto do escândalo. Numa tentativa de salvar o que restava do Império Mlan, Ned, imerso na sua própria decadência, tentou intervir nas decisões do jornal. Mas rapidamente se tornou evidente que a sua voz já não tinha qualquer peso. As notícias já não eram dominadas pela sua influência, e o jornal começou a perder a sua antiga proeminência. Evelyn, embora tivesse vivido numa bolha de riqueza e privilégios, de repente se viu isolada em sua dor. A imagem que cultivara com tanto cuidado durante anos estava desmoronando. E ela, a mulher que outrora fora a joia brilhante da alta sociedade, agora estava deslocada. Uma figura solitária incapaz de escapar dos ecos da ruína de sua família. Apesar de suas tentativas de manter o controle, o desespero de Ned tomava conta da casa e Evelyn nada podia fazer para salvá-lo. O homem que fora seu parceiro, seu marido, não existia mais. O que restava dele era um homem destruído, preso ao álcool e à vergonha. Em meio à crise, Evelyn tentou seguir em frente, mas tudo o que via ao seu redor era o desmoronamento do que um dia fora sua vida. A mansão, que fora símbolo da grandeza dos Millans, agora parecia vazia e silenciosa, um reflexo de sua própria solidão. A vida que construíra ao seu redor, repleta de luxo e relacionamentos superficiais, desmoronou com o passar dos dias. Os escândalos continuaram e Evelyn, assim como o marido, viu-se presa em uma teia de declínio e fracasso. A queda de Ned não só destruiu seu casamento, como também despedaçou tudo o que Evelyn acreditava que sua vida representava. Portas que antes se abriam para ela se fecharam lentamente, e a poderosa família Millans caiu no esquecimento. Enquanto o escândalo de perjúrio se espalhava pelos jornais, Evelyn não conseguia se livrar da sensação de que tudo o que havia conquistado tinha desaparecido, como sombras que se alongam ao final do dia. A queda de Ned Millan, com o escândalo e a perda de influência política, não só marcou o fim de uma era para a família, como também deixou Evelyn com uma pergunta sem resposta. O que restou dela depois que tudo desmoronou? Era 1932, um ano sombrio para Evelyn, em que sua vida parecia presa em um ciclo interminável de dor e frustração. As tragédias que começaram com a morte de seu irmão Vincent e se intensificaram com a perda de seu filho, Vincent Jr., continuavam a assombrá-la. Em seu desespero, Evelyn buscava maneiras de se redimir, de encontrar alguma forma de fazer a diferença, mesmo nas circunstâncias mais incomuns. A oportunidade para isso surgiu na figura de um homem chamado Gaston Means, que com sua astúcia e promessas vazias a envolveu em uma fraude que testaria não apenas sua credulidade, mas também sua capacidade de confiar nos outros. O caso foi um dos mais divulgados da época, o sequestro do filho de Charles Lindbergh, o lendário aviador que em 1927 cruzou o Atlântico sozinho e conquistou o coração de toda a nação. A notícia do sequestro do bebê de Lindbergh, conhecido como o Menino de Ouro, chocou o mundo. O desaparecimento da criança foi um golpe devastador para os Lindbergh e para os Estados Unidos, que acompanharam cada novo desenvolvimento do caso com fervor. Foi então que Evelyn, como tantos outros, se envolveu na história e se deixou absorver pelo desespero dos pais em encontrar o filho. Gaston Means, um homem com um passado obscuro e reputação de manipulador, abordou Evelyn com uma oferta que parecia irrecusável. Ele garantiu que poderia contatar os sequestradores do menino e que, por uma quantia considerável de dinheiro, poderia ajudar a trazer a criança de volta para sua família. Apelando para a empatia de Evelyn pelo sofrimento dos Lindbergh e para sua própria dor, Means a convenceu de que tinha os meios e as conexões para cumprir sua promessa. Dominada pela emoção e com uma necessidade desesperada de fazer algo de bom,
Evelyn concordou em dar a Means uma grande quantia em dinheiro. O valor em torno de $100.000 americanos era impressionante, mesmo para alguém com a riqueza dela. Apesar dos avisos de alguns amigos próximos de Evelyn, que suspeitavam de Means e de suas motivações, ela optou por acreditar nele. O plano parecia tão bem elaborado, tão promissor, que a dúvida não encontrou espaço em sua mente. Por um tempo, Evelyn esperou ansiosamente, acreditando que estava prestes a fazer a diferença, acreditando que a ação heróica que tanto desejava finalmente se concretizaria. Mas o tempo passou e o desaparecimento da criança Lindbergh permaneceu sem solução. Em vez de devolver a criança aos Lindbergh, Gaston Means continuou a apresentar desculpas e mais desculpas, sempre alegando que a situação era mais complicada do que ele pensava. Foi quando começaram a surgir relatos revelando que Gaston Means havia lesado muitas outras pessoas, incluindo famílias de vítimas e pessoas influentes, que Evelyn percebeu a magnitude de seu erro. Os sequestradores nunca haviam entrado em contato com Means, e a libertação de Lindbergh Jr., que ele havia prometido, jamais aconteceu. As tentativas de resgatar o menino foram em vão, e tudo o que Evelyn conseguiu foi perder uma grande quantia em dinheiro. Essa fraude foi uma profunda lição de desespero e autodestruição para Evelyn. A promessa de redenção de fazer algo significativo desmoronou junto com suas ilusões. Em vez de resgatar uma criança e fazer o bem, Evelyn se viu presa em mais uma armadilha da vida. O escândalo subsequente foi mais um golpe para a imagem já manchada da família Milan, da qual eles nunca se recuperaram. O golpe de Means não só custou o dinheiro de Evelyn, como também extinguiu a última fagulha de esperança que ela ainda tinha. Sua vida, antes repleta de glamour e luxo, estava se desfazendo rapidamente. O passar do tempo foi implacável para Evelyn. Em 1933, a família Milan viu seu poder ruir irremediavelmente. O teste final e cruel da fragilidade de sua fortuna veio quando o Washington Post, emblema da influência da família, foi vendido em leilão. A venda, que foi concluída por uma fração do que a família considerava seu valor real, marcou o fim de uma era. A influência da família Milan, uma das mais poderosas de Washington, evaporou diante de seus olhos. Os escândalos, as decisões equivocadas e a decadência interna que começaram com a queda de Ned Milan agora se manifestavam na perda de tudo que um dia tivera significado para eles. A mansão na Avenida Massachusetts, que fora o centro de sua vida social e política, também foi vendida. A opulência que outrora definira a existência de Evelyn e de sua família desapareceu, e a casa que fora palco de incontáveis jantares com presidentes, diplomatas e outras figuras proeminentes agora não passava de uma propriedade a ser liquidada para quitar dívidas. Evelyn, que passara a vida inteira esperando por algo que a salvasse, agora se via sozinha, presa em um mundo que já não reconhecia. Os luxos de outrora eram agora memórias distantes, e as ruínas de sua família a consumiam silenciosa, porém inexoravelmente. Ned, cujo declínio começara anos antes, já não conseguia controlar nem mesmo a própria vida. Em 1934, foi internado num hospital psiquiátrico após ser declarado legalmente incapaz. A doença mental e o alcoolismo o levaram a um estado de completa desintegração. A família Milan, outrora símbolo de poder e respeito, agora assistia ao patriarca desmoronar sob a indignidade de sua incapacidade de lidar com a vida. Evelyn o visitou no hospital, mas pouco restava do marido. O homem com quem sonhara construir um império estava agora perdido, consumido pelo próprio sofrimento. A dor de ver o marido cair no esquecimento foi apenas o começo. A família Milan, outrora sinônimo de riqueza, era agora uma mera sombra do que fora. Evelyn, enquanto assistia ao seu mundo desmoronar, viu-se presa em seu próprio sofrimento. Tragédias se sucederam: a perda de sua fortuna, o colapso de sua família, a crescente solidão que a consumia a cada dia que passava. Em 1947, Evelyn Walsh Milan faleceu aos 60 anos. Ao longo de sua vida, ela foi uma mulher que alcançou o auge do poder e da riqueza, mas que jamais conseguiu escapar das sombras que assombravam sua família. Embora seu nome fosse sinônimo de luxo e exclusividade, a história de Evelyn foi, em última análise, uma história de perda e arrependimento. O diamante Hope, a joia que outrora representara seu status e poder, ainda adornava seu pescoço quando ela morreu, um símbolo silencioso do que fora sua vida. Uma existência marcada por um brilho superficial, mas obscurecida pela escuridão de tragédias pessoais. Evelyn, assim como sua família, foi levada pelas correntes da fortuna, mas, no fim,
Não conseguiu escapar do preço que pagou por viver em um mundo construído sobre aparências. Sua história de vida, que começou com uma riqueza quase inatingível, terminou como um conto de advertência sobre os perigos da fama, do poder e das más escolhas. O diamante Hope, que fora tanto seu tesouro quanto sua maldição, foi finalmente doado ao Smithsonian em 1958, onde permanece como uma joia admirada por milhões. Mas jamais revelou os segredos obscuros da mulher que o usou até o fim da vida.